paz do Senhor, galerona! Nos próximos 2 meses, nós estaremos falando sobre a criação. Nós vamos tentar manter esse currículo de fazer séries bem explicadinhas para as crianças sobre diversos assuntos. Então, para o berçário, nos próximos 2 meses, nós vamos falar sobre a criação. Serão 7 lições, né? Uma para cada dia da criação. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer um resumo dos outros dias e quando for o nosso dia, nós vamos dar mais detalhes. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso bem. Então, a tia que ficar no primeiro domingo vai falar do primeiro dia da criação. A segunda vai falar do primeiro e do segundo. A terceira vai falar do primeiro, segundo e terceiro e assim por diante. Então, para caprichar na nossa rotina, para que fique bem parecido, para que as crianças gravem bastante, como nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui um resumo e todo domingo você vai falar esse resumo. Então, como você vai fazer? Você vai falar o resumo até o seu dia. No seu dia, você vai explicar com detalhes, que eu vou falar no final do vídeo, ou vou gravar um, se esse vídeo ficar muito grande. E no final, aí você falou o resumo dos outros dias, falou os detalhes do seu dia, no final você repete tudo, o resumo. Então, terceiro dia da criação. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Ele fez a separação das águas de cima e as águas de baixo. Criou o mar, criou as nuvens, criou a cachoeira. No terceiro dia, Deus criou a terra. Na terra nasceram árvores, nas árvores nasceram frutinhas. Criou também a florzinha, criou a grama, tudo quanto é plantinha. Você gosta de plantinhas? E aí você vai caprichar da sua maneira. O resumo, ele tem que ser bem parecido. Agora, no dia da sua aula, você vai caprichar e fazer da sua maneira. Eu vou gravar o vídeo dando umas sugestões, mas você vai fazer do seu jeito. Eu tenho certeza que vocês têm mais criatividade que eu para dar esses detalhes. Lembrando que o tempo de atenção das crianças é de 3 a 5 minutos, elas não vão ficar ouvindo por muito tempo. Então, por mais que nós vamos dar detalhes, nós vamos ter detalhes só daquilo que é muito importante. Então, vai ser esse o nosso resumo de todo domingo. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus fez a separação das águas de cima e as águas de baixo. Para ficar mais explicado isso, a gente vai falar. Fez o mar, a cachoeira e também fez as nuvenzinhas. Que legal! No terceiro dia, Deus criou a terra, as árvores e nas árvores nasceram frutinhas. Ai, que delícia as frutinhas! No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelinhas. No quinto dia, Deus criou os passarinhos e os peixinhos. No sexto dia, Deus criou os outros animais, grandes e pequenos, e também criou Adão e Eva, os seres humanos. Que legal! E no sétimo dia, Deus descansou. Tudo isso apontando para os visuais que estarão na parede. Fazendo esse resumo, no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia criou a separação das águas e quando chegar no seu dia você vai estar com o visual na mão, né? Esse resumo você vai falar com todas as crianças, mas quando chegar na sua parte, no dia que você vai contar da criação, você vai estar com o visual na mão e vai falar para cada criança. Olha, no primeiro dia, gente, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus fez a separação das águas de cima das águas de baixo. Criou o mar, as cachoeiras e as nuvenzinhas. No terceiro dia, e aí você vai dar detalhes, você vai falar, você vai fazer pergunta, vai falar com cada criança o que Deus criou, Josué. Fez a terra, as árvores e as frutinhas. O que Deus criou mesmo, João? Olha, a terra, as árvores e as frutinhas. O que Deus criou, Manu? A terra, as árvores e as frutinhas. Ai, que legal. O que Deus criou, Maria? A terra, as árvores
E as frutinhas, que legal! O resumo vai ser para todas as crianças, mas no geral, mas na hora de contar você fala com cada criança, dando detalhes, chamando elas, né? Às vezes elas vão estar meio dispersas, chamando elas, cada uma, deixando elas tocarem, deixando elas mexerem, mostrando cada detalhe, falando de cada elemento que está no visual. Então nós vamos fazer dessa maneira. Aí você falou, explicou os outros dias antes do seu. Você vai falar o seu com detalhes, falando com cada criança e no final vai fazer um resumo dos todos os dias. Então, como é que é, gente? No primeiro dia, você vai colar o visual na parede e vai falar como é que é. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, fez a separação das águas de cima das águas de baixo. Fez o mar, fez as nuvenzinhas. E no terceiro dia, Deus criou o quê? A terra, as árvores e as frutinhas. Ai, que delícia! E assim a gente termina a aula. Então, nós vamos ser o mais fiéis possíveis à maneira de contar a história, né, de fazer o resumo para que todos entendam. E no dia da nossa história, nós vamos usar toda a nossa criatividade, vamos orar, né? Vamos buscar o Senhor, ser cheios do Espírito Santo para Ele nos dar sabedoria de como atingir o coração das crianças e fazer com que elas guardem aquilo no coração. Então, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer depois cada vídeo com um resumo de como eu daria esta aula do dia, tá bom? Então depois vocês vão lá e conferem os outros, tá bom? Beijo!